A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permitir, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver e lhe trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã. Ele é o meu farol, minha direção. Eu louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti. Tu és digno, Pai, tu és digno, Pai. Para ti é o meu louvor. Olá, queridos irmãos, feliz sábado, um abraço para vocês. Quero agradecer aí pelo convite do pastor Moisés, o presidente da missão aí Pará e Amapá, para participar dessa manhã juntos, desse sábado juntos, que estamos em toda a América do Sul participando nesse dia de 10 horas de jejum e de oração. E esse é um grande movimento necessário, um movimento imprescindível, um movimento que a gente realmente não pode ficar por fora ou de fora, porque nos momentos que nós estamos vivendo na história desse mundo, cada vez mais se faz necessário interceder pelos outros, clamar ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo, e essa é uma oportunidade muito especial que nós temos. Nós vamos refletir na palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus, e você sabe muito bem que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o que Deus tem para esses dias, nós sabemos que podemos confiar nele e na sua palavra, e estarmos convictos de que quando a Bíblia é aberta, Deus vai falar ao nosso coração e nós podemos tomar decisões solenes a seu lado.
E é por isso que eu convido você para abrir a sua Bíblia, aí onde você está, sim, onde você está, vai lá, pega a sua Bíblia, se você está na igreja ou se você está lá sentado no sofá da tua casa, mando um abraço super especial para você, mas agora é tempo de a gente se concentrar no estudo da Bíblia, no estudo da palavra do Senhor. E abra na sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse, o capítulo 14, Apocalipse capítulo 14. Antes de nós lermos esta que é a mensagem distintiva da Igreja Adventista para esses últimos dias, eu gostaria de fazer uma oração. Esse dia nós estamos voltados para orar mais, para a gente se dedicar mais ao Senhor, para a gente poder profundizar nossa caminhada com o Senhor, para orar por um assunto específico, e nós vamos realmente agora dedicar esse tempo também para a oração. Deixa a sua Bíblia aberta, já está? Bíblia aberta, ok? Apocalipse 14, e nós vamos ler 2 textos, mas antes de nós lermos, vamos a ter um momento de oração, ok? Prontos? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por este sábado tão especial, onde estamos reunidos, não necessariamente talvez numa igreja, mas estamos por uma plataforma assistindo, e em toda a América do Sul, com o mesmo foco, buscar um reavivamento espiritual, jejuar, a fim de que a nossa vida fique mais em harmonia com o que o Senhor tem para nos dizer. Obrigado, Senhor, porque agora a Tua palavra está aberta e queremos ouvir a Tua voz falando no nosso coração. Senhor, que nada nem ninguém nos desconcentre do foco de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nessa hora, nesse momento. Querido Pai, que agora neste momento, nessa hora, Cristo apareça e o ser humano desapareça, a fim de entendermos qual é o plano que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Prontos? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que se habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo como? Dizendo em grande voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, esta é a mensagem distintiva da Igreja Adventista para os últimos dias. Você acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade? Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção que tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos passando, tudo isso é um sinal muito claro de que Jesus está às portas de voltar para buscar a seus filhos e para irmos para nosso lar, para nossa casa. Eu não sei você, mas eu estou bastante exausto de toda essa situação, como nós estamos encarando tudo isso. Mas agora, diante desse contexto que nós estamos vivendo como humanidade, diante de um contexto complexo que estamos vivendo também para a pregação do Evangelho, vem aqui uma mensagem para ser proclamada, mas por sobretudo para ser vivida. Quando a gente pensa nos últimos dias da história desse mundo, a gente olha para Apocalipse 14, que é essa mensagem distintiva, uma mensagem para ser anunciada. Eu fico imaginando e pensando, será que a gente conhece bem isto aqui? Será que se é pelos últimos dias e o povo se levantará para proclamar, mas por sobretudo para viver essas mensagens? Eu estou alinhado com isso aí. Por isso é bom relembrarmos nesse dia que nós temos de reavivar o nosso ser, de buscar o derramamento do Espírito Santo, de jejuar, mas com um propósito, não simplesmente de nos alimentar por um dia, e alguns às vezes parece que até pagam penitência porque estão jejuando, dizendo, eu consigo, eu estou dominando, mas não é assim. É Ele que tem que dominar, é Ele que tem que subjugar meus desejos, meus anseios, minhas vontades, a sua pessoa. Então, diante disso, eu acho que é necessário mesmo entendermos alguns propósitos que estão aqui nessa mensagem dos 3 anjos, a mensagem tríplice do Evangelho ao mundo inteiro, como está inclusive no logo JA, que é a nossa mensagem principal. E diz que vi voando pelo meio do céu um anjo. Esse anjo é você e eu, somos mensageiros dessa mensagem especial
que é o Evangelho eterno, o Evangelho que não tem princípio nem final, porque o Evangelho é a pessoa própria de Cristo Jesus, onde nunca houve um plano ou um momento sem salvação e sem plano. Era o Evangelho eterno para todos os que habitam sobre a terra, nação, tribo e língua. Mas prestem atenção agora, diz que proclamando em alta voz, ou seja, dizendo em voz alta, ou seja, não de maneira escondida, não de maneira temerosa, sino proclamando a grande voz. Então Deus está chamando um povo para proclamar essas mensagens. Mas quando a gente fala de proclamar, não simplesmente de boca para fora, isso tem a ver com de uma situação interna, de dentro para fora. A proclamação tem a ver com uma vivência e tem a ver com uma dependência do próprio Evangelho eterno, da própria pessoa de Cristo. E agora então, quando faz ênfase na proclamação distinta, né, com a grande voz, diz: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai. Por quê? Porque é chegada a hora de um juízo. Esse juízo está acontecendo. E então a minha pergunta é: você está contando isso para os outros? Diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, será que a gente simplesmente fica com um evangelho que, com certeza, é o centro do evangelho, é a cruz do Cristo, de Cristo, é o amor de Deus por todas as pessoas, porque é o caráter distintivo do Senhor, mas será que eu também estou proclamando e vivenciando que precisamos temer a Deus, dar glórias a Ele e adorar ao Criador, e no dia que Ele separou, que é o sábado, como dia de repouso, e aqui é praticamente clara uma reminiscência a Êxodo capítulo 20. Por quê? Porque é chegada a hora de um juízo. O mundo está sabendo, mas não para alarmar, não para falar para o mundo de uma maneira sensacionalista ou perturbadora, senão por uma mensagem de evangelho eterno de amor que é levada para as pessoas. Então diz que aqui nos últimos dias Deus vai levantar um povo que teme a Deus, que dá glórias a Deus e que adora o Criador. Agora, eu quero me concentrar nessa questão de dar glórias a Deus. O que significa dar glórias a Ele? Em um dia como hoje, onde a gente está jejuando, onde estamos dedicando tempo para oração, o que significa glorificar a Deus? Bom, várias vezes me fiz essa pergunta, né? Porque eu, para dar glórias a Ele, primeiro eu preciso entender o que é a glória de Deus. Para eu poder dizer para Deus e para um povo e para o mundo que Jesus está voltando e que de alguma maneira nós temos que preparar para esse momento, e é por isso que a gente está participando de momentos juntos em oração, em jejum, é porque eu quero ver Jesus voltar. Não quer você isso? Você não quer isso para a sua família? Claro, queremos ver Jesus voltar, e em nossos dias, nossa geração. Mas ele diz aqui que Jesus vai buscar um povo que proclama essas verdades, mas por sobretudo que vive essas verdades. E dar glórias a Deus tem a ver com glorificar o nome dele. E se eu dou glórias para Ele, preciso entender como é que se manifesta a glória de Deus. Porque eu não tenho uma glória que eu vou mostrar. Então, eu recebo a glória dele e eu então devolvo a glória para Ele. Isso significa dar glórias. Às vezes a gente pensa que a glória de Deus é uma luz tremenda, é um terremoto, é um ruído. Bom, Deus se manifestou também várias vezes dessas maneiras. Mas quer saber mesmo o que é a glória de Deus, se a gente tem que dar para Ele isso? Teve alguém que também fez a mesma pergunta. E se a gente olha para o livro de Êxodo, abra aí a sua Bíblia, vamos continuar com o estudo. No livro de Êxodo, capítulo 33, aí está Moisés diante de Deus no monte. E ele ia todos os dias para se encontrar com Deus, e ele ia conversar com Deus. E por isso que é tão importante em momentos como estes que estamos vivendo o dia de hoje, que não simplesmente é um dia, deveria ser um hábito, não jejuar todos os dias, mas sim ter uma vida de oração e jejuar mais frequentemente para entender o significado que tem isso para o poder do cristão. E agora Moisés vai fazer isso, vai estar em contato com Deus, vai querer ouvir a voz de Deus e se aproxima de Deus no seu monte. E agora ele faz uma pergunta muito interessante, que é a que eu estou fazendo para vocês também nesse momento. Diz capítulo 33, Êxodo, abra sua Bíblia, capítulo 33, verso 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres o quê? A tua glória.
Senhor, estamos aqui juntos. Estamos bem pertinho, mas eu queria, Senhor, ver a sua glória. Queria ver a sua manifestação por completo. Que pedido muito legal. Que é o mesmo pedido que eu gostaria de fazer para você nesse momento. Que a gente faça ao Senhor. Senhor, queremos ver a tua glória. Queremos ver a tua manifestação na nossa vida, Senhor. E vejam a resposta de Deus, que é curiosa. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou me compadecer daquele que eu me compadecer. Que interessante. Quando Moisés pergunta e pede para que Deus manifeste a sua glória, Deus diz: eu vou mostrar a minha glória. Minha glória é minha bondade e a minha misericórdia. Ou seja, vou passar diante de ti a minha bondade. Vou te demonstrar, vou te passar a bondade e a misericórdia. Em outras palavras, a glória de Deus é o caráter de Deus. O caráter de Deus que se manifesta no caráter de seus filhos. Então agora Deus está passando para Moisés o quê? O seu caráter. Qual é a essência do caráter de Deus? É o amor. E o amor é manifestado de que maneira? De bondade e misericórdia, de compaixão. E sabe, é tão forte isso na vida de Moisés, e nesse momento que eles vivem em comunhão, que agora ele está percebendo que a glória de Deus está sendo repassada para ele, que quando a gente olha para o capítulo 34, mais uma vez Moisés vai para o monte, mais uma vez em comunhão, porque homens e mulheres que querem realmente ser grandes na vida, eles precisam ser pequenos diante da presença do Senhor e deixar que Ele possa dirigir as suas vidas. E agora então está diante do monte, e ele desce do monte, e vocês lembram o que acontece no capítulo 34, quando o povo olha para Moisés, e o que acontece, Moisés? O que acontece? Seu rosto resplandece. Ou seja, as pessoas olham para Moisés e dizem: uau, aqui há alguma coisa diferente. Essa pessoa é diferente, nosso líder está diferente. Ou seja, as pessoas conseguem enxergar que o seu rosto está brilhando. Não é Moisés que desce do monte e diz assim: pessoal, atenção, quero que todo mundo olhe para cá. Olhem para meu rosto. Veja como está brilhando. Não é ele que está dizendo, são as pessoas que enxergam. Como às vezes muitos querem, através de seus atos, das suas obras, dizer: olha, estão vendo o que está acontecendo comigo? Mas é algo natural. Quando você passa tempo com Deus, quando Deus é a tua prioridade e não dentro das prioridades, porque muitas pessoas colocam numa escala assim, prioridades. Bom, ok, primeiro Deus, depois eu sou... Não. Na vida de um cristão tem só uma prioridade, ponto final. Nunca é no plural. É ele primeiro, ele segundo, ele terceiro, ele quarto, ele último. Quando isso acontece, é a glória de Deus que se manifesta na tua vida, se manifesta no seu interior. Então, ei, atenção aqui. Eu quero perguntar para você então, como é teu caráter? Sim, como é teu caráter? Como está o teu caráter? Porque aqui eu vejo que Deus passa seu caráter para Moisés. E agora as pessoas enxergam em Moisés alguém diferente. Mas não somente pelo brilho. Olhem isso aqui. Em Números capítulo 12, o verso 3. E nós vamos ler isso aqui de maneira rápida. Veja só o que diz. Números capítulo 12, o verso 3 diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Outra versão diz que era um homem manso. Moisés era o homem mais manso da terra, o homem mais paciente da terra. Agora, que interessante, que linda característica. Você gostaria de ser uma pessoa assim? Uma pessoa mansa, paciente? Mas eu quero lembrar para vocês que nos primeiros capítulos de Êxodo, Moisés está olhando que um egípcio está castigando a um dos hebreus, de seus irmãos, e ele toma justiça por própria mão, e agora mata o egípcio. Vocês lembram dessa história? Ou seja, que Moisés era um homicida. Moisés tinha matado uma pessoa. E agora, diz aqui a palavra que o homem mais paciente, o homem mais manso da terra. O que aconteceu com o Moisés de Êxodo 2, 3 e agora com o Moisés de Números capítulo 12? É que houve uma mudança. É que o caráter de Moisés foi sendo mudado porque foi absorvendo o caráter de Deus na sua vida.
Ele passou tanto tempo com Cristo, passou tanto tempo com Deus, que agora seu caráter era similar ao caráter de Deus. Então, quando a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 14, irmãos, atenção, diz que há um povo que teme a Deus, que adora ao Criador, está dizendo também então que dá glórias a Deus. Vocês sabem quando Jesus vai voltar? Quando você e eu reproduzamos o caráter de Cristo em nossa vida. Sabem quando isso vai acontecer? Quando a gente passe mais tempo em oração e em jejum, e também que nossas obras sejam manifestas a partir de uma obediência total à sua vontade. Mas como vou conhecer a vontade de Deus se eu não passo tempo com Ele? Como eu vou então reconhecer a verdade sobre Deus se eu não confio nele? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então, quanto mais tempo eu passo com a verdade, mais alinhado vou estar à sua voz. Pergunto para você, como está seu caráter? Ei, irmão, irmã, lá na tua casa, lá teus filhos sabem quem é você. Olham para você e talvez não é aquele mesmo pai lá na igreja, que pode mostrar até um lado bonito, um lado radiante, mas lá talvez está mostrando outra coisa. Quem é você mesmo? Será que nos últimos dias da história desse mundo está se levantando você, junto com tua esposa, junto com teu esposo, teus filhos, você com teu namorado, a tua namorada, você que é o único adventista lá na tua casa, você jovem, e as pessoas enxergam em você um verdadeiro cristão, porque o caráter de Cristo se está reproduzindo na tua vida? Bom, Moisés diz que é o homem mais manso da terra. Na verdade, Moisés é um tipo de Jesus, é um símbolo de Jesus, é aquele que estava como prevendo o que seria o caráter de Cristo aqui na terra. Vocês lembram que em João, capítulo 1, o verso 14, veja só se você pode me acompanhar, seria interessante. Em João, capítulo 1, o verso 14 tem uma mensagem importante. Diz aqui o texto, João, capítulo 1, verso 14, assim. Veja que curioso. João 1, verso 14. Aquele que é o verbo, a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que está dizendo de Jesus? Que quando ele veio a esta terra, veio para manifestar a glória do Pai, de um caráter cheio de bondade e misericórdia, graça e verdade. Em outras palavras, é o mesmo. Ou seja, agora Jesus se encarna, o Filho de Deus se encarna num ser humano para que eu e você possamos enxergar a glória do Pai. Tudo que Jesus fazia era para a glória do Pai. Esse era o grande propósito. E vocês poderão dizer assim, não, espera aí, pastor. O grande propósito, a morte na cruz do Calvário, a ressurreição. Claro, com certeza. Mas tudo isso, todo o seu ministério era para exaltar a pessoa do Pai. Era para demonstrar, de fato, qual o caráter do Pai. Você lembra no primeiro milagre que Jesus faz lá nas bodas de Caná? Quando a mãe fica bastante agoniada, querendo pedir para o filho, então ajuda esse casal agora novo, a família. E Jesus faz um milagre e ele diz assim, este é um sinal para a glória do Pai. Vocês lembram o maior milagre de Jesus, em linguagem dízimo desejado de todas as nações, que como está em João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. E Jesus vai consolar as irmãs e vai falar uma coisa interessante. Ele diz, o que vai acontecer agora, tudo isso é um sinal para a glória do Pai. Ou seja, tudo que Jesus fazia, tudo que ele fazia no seu ministério, as curas que ele realizava, era para demonstrar esse caráter cheio de bondade e de misericórdia, de graça e de verdade. Veja que interessante, na segunda carta, e isso aqui é bom que a gente possa abrir e ler aqui. Abre aí a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, e deixa aí aberto porque depois vamos ler o último verso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. E vamos ler aqui então.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler então aqui o verso 16. 4:16. Segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Aqui estou, muito bem. Vamos olhar aqui. Veja só que interessante isso aqui no verso, capítulo 4, verso 18. Perdão, capítulo 3, verso 18. Estava meio... Capítulo 3, verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, o Espírito. Diz que nós seremos transformados de glória em glória. Mas veja só o que diz aqui, no verso, capítulo 4, no verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E então, claramente aqui há uma demonstração de que Deus se manifesta no interior do ser humano. Aqui em 2 Coríntios também, um pouquinho antes, diz que o homem é renovado de dentro para fora. E agora também podemos perceber de uma maneira muito clara no capítulo 4, verso 6, que diz assim: pois Deus que disse das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja que todo o capítulo, entre o 3 e o 4, está falando da glória de Deus, que ela é manifestada no interior de uma pessoa, que é renovado diariamente, enquanto o exterior vai caindo, que nós, às vezes, não vemos por olhos humanos, pela fé a gente consegue enxergar, mas falando do ministério de Jesus, diz aqui no capítulo 4, verso 6, que na face de Cristo também se via a glória de Deus, e era manifesta. Ou seja, que também, igual que Moisés, o rosto de Jesus brilhava. As pessoas conseguiam enxergar que havia algo diferente. Agora eu pergunto mais uma vez, como está teu caráter? Como as pessoas enxergam você? Você está procurando mesmo estar alinhado a essa vontade que Deus tem para a tua vida? Sabe que Jesus falou em João capítulo 8, verso 12, diz assim: vocês são a luz, eu sou a luz do mundo, ele diz de maneira muito clara. Mas em Mateus capítulo 5, verso 17, diz: vocês são a luz do mundo. Bom, que se decida, né? É ele ou somos nós? As duas coisas, de maneira muito clara. Eu gosto de ilustrar de uma maneira bastante simples, é que na verdade a lua tem brilho por si mesma. Não, ela depende do sol. Ou seja, que nós podemos demonstrar os raios do sol, ou podemos ver os raios do sol na lua, desde aqui à Terra, quando tem aquela lua bonita, verdade? Mas nós tampouco temos brilho por nós mesmos. Nós dependemos do sol da justiça. E quanto mais tempo nós passamos com o sol da justiça, mais a nossa vida vai se encher dos raios da sua glória. Você quer ter uma vida consistente, espiritual? Então passa mais tempo com a palavra, passa mais tempo na oração, dedica mais tempo também ao cumprimento da missão para manifestar o que Deus está realizando na tua vida. Vocês e nós, cada um de nós, somos levados por Cristo para iluminar este mundo. E quando diz Apocalipse capítulo 18 que essa glória será iluminada, é você e eu, com uma mensagem distintiva, mas com uma vivência distintiva. Como será realmente que está teu caráter? Porque aqui, quando eu vejo a Jesus e quando vejo a Moisés, lembro, por exemplo, que no livro de Mateus, Marcos e todos os evangelhos, mas Marcos, por exemplo, capítulo 1, verso 35, diz que Jesus passava em vigília e oração madrugadas. Gente, se o próprio Filho de Deus, passava em vigílias de jejum, de oração e tempo com Deus o Pai, para buscar poder para seu dia, quanto mais você, quanto mais eu que sou um terrível pecador. Você e eu precisamos realmente parar para pensar de como está o nosso caráter
e fazer uma análise clara, um raio-x, pedir para que o Espírito Santo faça isso. E nos perguntamos, Senhor, desse jeito, eu vou poder ver Jesus voltar nos meus dias? Na minha geração? Sabem, queridos, Jesus está voltando. E está vindo buscar a seus filhos. Mas filhos que vivam, estejam dispostos a ter um caráter renovado. Um caráter parecido dele. É assim que Jesus voltará. Eu aqui não estou falando, pregando um certo perfeccionismo. Estou dizendo que ele é capaz de fazer na vida de alguém que está disposto a viver segundo a sua vontade e que seu caráter é transformado de dia em dia, de glória em glória, como diz aqui no capítulo 3, o verso 18, como a gente já leu. E todos nós, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, ou com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito. Ou seja, nos últimos dias, Deus está levantando um povo para pregar a mensagem do Advento, para anunciar isto, mas para viver estas mensagens, de temer a Deus, de adorar ao Criador no sábado, no dia correto, mas dar glórias. E qual glória é essa aqui? É a glória que diz que vem do Senhor. E que agora eu sou transformado de glória em glória. Sabem que palavra é essa aqui? É metamorfose. Ou seja, vai fazendo uma metamorfose, uma mudança. Todos os dias um pouco mais. E é Ele que produz isso. É Ele que transforma meu caráter. Pergunto mais uma vez, como está o teu caráter? Como está o teu caráter? Nosso coração é traíra, né? Diz também Jeremias, nosso coração é enganoso. Realmente, quem é você? As pessoas podem enxergar Cristo em você? Jesus Cristo vai voltar a buscar seus filhos. Sabe quando? Ellen White diz, quando Ele possa se reproduzir nas suas vidas. Ou seja, um caráter parecido ao caráter dele. Depende de mim? Sim, da disposição de abrir meu coração e deixar que Ele transforme. Mas depende da minha disposição a estar a seus pés. Eu não sei como está o teu caráter, eu sei do meu. Mas eu quero fazer um chamado para você nessa manhã. Quero fazer um convite para você. Gente, chegou a hora de acordar dos tempos que estamos vivendo para passar mais tempo na oração. Para esse tempo de jejum não é para um checklist. Eu consegui, eu fiz. Necessariamente não é isso. Tem a ver porque eu quero ver Jesus voltar. E não voltará até que seus filhos não reproduzam o seu caráter. E assim a manifestação plena do Espírito virá. Nós muitas vezes estamos mais voltados para o evento da volta de Jesus que para o que precede, que é o derramamento do Espírito. Nós deveríamos estar mais focalizados quando o Espírito seja derramado, com poder, e assim será proclamada essa mensagem. O mundo será impactado na medida que você seja impactado por Cristo Jesus primeiro. De glória em glória. Ellen White responde a esse, ou faz um comentário sobre 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e pergunta, que glória é essa? E ela mesma responde, é o caráter. Seremos transformados de caráter em caráter. De glória em glória. Como está teu caráter? Sabem, eu gosto de lembrar esse ditado popular entre os países hispanos e também Brasil. Diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Sabem, isso é natural. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais parecido se torna. Gosto de ver aquele casal de talvez já estão há 60, 70 anos juntos. Talvez estão bem arrugadinhos, né? Vão de mãos dadas aí, se segurando para às vezes não cair, não? Mas não é tanto romanticismo, senão... Mas é tão lindo ver isso. Que eu vejo. Até se parecem, não? Você olha para os rostos dos dois velhinhos, se parecem.
Passaram tanto tempo juntos, foram tantas provações, mas estão lá juntos, até parecidos. Do mesmo jeito com Jesus. Quanto mais tempo você passa com Ele, quanto mais dependência você tem dele, mais parecido a Jesus você se torna. E as pessoas enxergarão Cristo através de nós. Jesus está voltando. Ele vem buscar aquele diploma que tanto você correu atrás, aquela casa, aquele sonho de você ter aquele carro, aquele doutorado. Não. Jesus vem só buscar uma coisa de você. Só uma. Jesus vem buscar o teu caráter. Só isso vamos levar para o céu. Um caráter moldado a seu querer. Eu quero fazer um chamado solene, nesse momento, nesse dia de jejum, de oração. De dizer, Senhor, vejo um pouco longe isso aí. Preciso, Senhor, que o Senhor faça um milagre na minha vida. Preciso que me limpe, Senhor. Preciso que o Senhor possa colocar seu Espírito em mim. Porque sabem, meus queridos irmãos, jovens, irmãos, crianças, não há espaço para dois no meu coração. Ou ele, ou sou eu. Ou é ele que vai reinar e sentar no trono do meu coração, ou sou eu com meus desejos, meus anseios. E quanto menos tempo passo com ele, então não existe espaço para que a vontade dele me possa dirigir. E é por isso que machuco as pessoas com minhas palavras, é por isso que continuo sendo orgulhoso, é por isso que eu às vezes quero aparecer e me destaco e quero fazer isso e aquilo. Não, isso se trata dele. O Evangelho eterno é ele que tem que aparecer, que tem que ser proclamado. Para que Jesus apareça, eu possa diminuir ao ponto tal que Cristo possa ser tão transparente na minha vida que as pessoas digam, aqui tem alguma pessoa diferente, algo diferente nele. É um amigo de Deus. Jesus vem a buscar a essa pessoa. Então, se alguma coisa, algum pesar, algum desânimo, alguma tristeza, algum rasgo de teu caráter, um jeito que você tem, que não está agradando a Deus e tampouco os que estão ao teu redor, entregue isso a Cristo Jesus agora. Entregue por completo o seu coração. E faça que Ele possa transformar a tua vida para uma vida melhor em Cristo. Jesus está desesperado por vir buscar a seus filhos. Mas mais, o desejo maior é transformar você e eu e dar essa chance. Desta maneira, nós vamos poder cumprir uma missão muito mais efetiva, que não será com nossas próprias forças, não será que o que eu faço isso aí, sino por tanto amor, eu vou me entregar totalmente a essa causa. E agora, como nunca antes, veremos pessoas sendo transformadas pela graça e o poder de Cristo Jesus, porque eu deixei primeiro que Ele faça isso em mim. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de
Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz. Há um céu que Deus chamou de lar. Vamos orar por isso. Vamos dizer: Senhor, recebe meu caráter do jeito que está, para o Senhor moldar diariamente, para eu passar mais tempo com Ele, para passar mais tempo de oração e dessa maneira cumprir melhor a missão que o Senhor nos deu. Feche seus olhos, tome sua decisão, e se você está aí numa igreja, se levante em nome de Jesus. Se você está na tua casa, se levante onde você... Sim, aí do sofá, se levante numa atitude dizendo: fico em pé diante do Senhor, porque dessa maneira que vamos receber o nosso Jesus, voltando em glória e majestade. E o dia está chegando daqueles que deixaram que seu caráter seja moldado ao caráter de Cristo Jesus. Fica em pé dizendo: Senhor, preciso de uma transformação, preciso de um novo caráter, toca na minha vida. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de estudo da Tua Palavra, de aproximação ao que o Senhor já fez em Moisés, o que o Senhor desenvolveu também em Cristo como humano e divino, a fim de que a Tua glória aparecesse nele. Senhor, queremos abalar o mundo com Tua mensagem, mas primeiro queremos ser abalados pela Tua verdade de um caráter que é reproduzido em nosso ser. Senhor, recebe a nossa entrega, o nosso coração, limpa a nossa alma, e que esses momentos que estamos vivendo de jejum, de oração, não simplesmente seja um evento, sino que seja marcante em nossa caminhada, a fim de sermos usados por Ti, para ser um canal de bênçãos para mais pessoas, para que mais pessoas possam se entregar a Ti como seu Salvador pessoal através do batismo, mas antes nós sejamos batizados pelo Teu Espírito diariamente, e Teu caráter sendo reproduzido, para quando Jesus voltar, como família, como igreja, estejamos prontos e assim vamos viver eternamente na Canaã Celestial. Recebe o nosso coração, nossa entrega, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um bom sábado, e que Deus possa se manifestar na tua vida e na minha vida, hoje e para sempre.